semana que começou com um cenário bem diferente do que a gente tinha dias atrás, já com uma ampliação, de certa forma, acelerada, né, neste começo de semana, com estados aderindo em um grande volume àquela redução do ICMS cobrado de diversos setores, mas principalmente o nosso foco tem sido nos últimos dias a questão dos combustíveis. Temos pelo menos 18 estados, mais o Distrito Federal, com essa redução para o teto de 18%, que é algo positivo para o bolso do brasileiro. É claro que isso não está chegando a reboque, né? Tudo ao mesmo tempo, caindo aí de batelada em cima da conta final do combustível, mas aos pouquinhos a coisa vai melhorando, né, Cláudio? Exatamente. Olha, é assim, a gente está muito habituado a viver num país onde os políticos prometem muito e fazem pouco, ou quando promete até fazer, né, mover céus e terra para, enfim, para mudar, alterar, melhorar a vida, ajudar a população de uma maneira geral, mas sempre isso decorre de uma frustração imensa, né? Portanto, é por isso que a gente tem percebido, né, uma certa euforia dos brasileiros nesses estados, pelo menos, são 19 estados. Esse número é um número do começo da tarde, pode ser até que já esteja maior já seja maior o número de unidades da federação, que agora... Tem levantamento apontando 21 já, viu, Cláudio? Pois é, imagina, são 21 unidades da federação reduzindo os seus impostos e, portanto, isso impactando no preço dos combustíveis. Já tem estado aí com o preço do litro do etanol abaixo de 3, gasolina abaixo de 5, dá uma beleza, né? Ainda bem que tudo funcionou exatamente como se previa, e apesar da torcida contrária e do chororô também, né, dos estados. Os estados muito habituados, nadando em dinheiro, né, com a exploração inclemente da população. Mas aí veio a lei complementar, essa lei foi aprovada no Congresso, sancionada, está em vigor, e os governos, ainda que sejam contrários a ela, ainda que não tenham gostado da aprovação dessa lei ou da sua entrada em vigor, têm a obrigação de cumpri-la. É essa obrigação que todos temos, né? Sejamos governadores, autoridades ou a pessoa mais simples deste país, não pode nem alegar o não conhecimento da lei, nem muito menos não pode alegar o desejo ou a decisão de não cumpri-la. É assim que funciona na civilidade, não é? Mas havia ali uma resistência, né? Até o fim da semana passada, os governadores do Nordeste, por exemplo, serem de oposição ao atual governo federal, estavam resistindo ali fazer essa redução, promover essa redução, o que é uma idiotice, né? Porque isso aí não seria oposição ao governo. Vai fingir o que? Vai fingir como? Vai fingir que, enquanto todos os outros estados estão celebrando a redução de preços, logo a região Nordeste, a região mais pobre do país, ficaria, né, numa situação como essa, né? Na verdade, não seria uma atitude em oposição ao governo federal, mas em oposição ao seu próprio povo. Aliás, eu me lembro de ter dito aqui, viu, Cris, que isso seria inevitável, porque ainda que os governadores não quisessem, ou resistissem, ou demorassem, haveria pressão da opinião pública, haveria pressão dos demais estados que adotaram a providência e reduziram o preço dos combustíveis. E haveria pressão política e eleitoral dos seus adversários, né? Não só na crítica pela demora de implementar a medida, como também pela ameaça de, se ele não quer fazer, me eleja que eu faço, né? É mais ou menos isso, é mais ou menos isso que tem acontecido. A gente verifica que vários estados do Nordeste, inclusive, estão entre estes que já decretaram a redução ou a adequação do seu ICMS sobre o combustível, e não só sobre o combustível, né? Sobre energia elétrica, transporte, enfim, sobre gás natural, né? Sobre telecomunicações, sobre transporte público, tudo isso era considerado supérfluo antes pela legislação, e a alteração que foi feita nessa lei complementar, isso é de uma simplicidade desconcertante. A única coisa que a lei fez foi simplesmente incluir essas atividades, ou passar a considerá-las perante a lei atividades essenciais, né? Cachaça, em muitos estados, tem um ICMS entre 12%, em vários estados produtores, 12% e 15%. Cachaça, né?
Aí, para energia elétrica, tasca 30, para gasolina, 32. Não faz o menor sentido, né? Então, desde cedo, desde o pulo do gato que Pedro Campos tem registrado, depois no Primeira Hora e finalmente no nosso jornal Gente, depoimentos de áudio de diversos brasileiros, exatamente fazendo o registro da redução surpreendente no sentido do início deste comentário, né? Nós não estamos muito habituados a isso, né? A homens públicos, a governantes, a um congresso, seja o que for, que cumpra as promessas de melhorar a vida da situação, melhorar a vida do povo, a situação do povo, e chegar a esse ponto. Imagina, eu não imaginava ser possível, né? A gente fica sempre com o pé atrás, né? Olha, tudo reduzindo impostos, reduzindo isso, reduzindo aquilo, isso impacta na redução do preço do combustível. A gente sempre fica ali com o pé atrás. Será que esse negócio vai dar certo mesmo, né? Mas está dando super certo e há uma redução bastante significativa, bem maior do que a esperada no preço final dos combustíveis. Eu tenho acompanhado aí, tenho dito aqui nos Bastidores do Poder que eu ia ficar em cima dos postos que eu cruzo pelo caminho da minha casa até aqui é o Grupo Bandeirantes e que são os postos que normalmente eu utilizo ali para completar o tanque do meu carro. Ainda falta um pouquinho para chegar naquele patamar esperado pelo governo de São Paulo, mas os postos pelo menos estão caminhando. Um deles já tem lá o litro da gasolina a R$ 5,99. Já baixamos ali do patamar psicológico de R$ 6 e em alguns, inclusive, já está precisando fazer a conta inversa porque a gasolina já está valendo mais a pena do que o etanol. Mas, de modo geral, o etanol e a gasolina estão no mesmo patamar aqui em São Paulo de viabilidade para o motorista. Vai depender ali do gosto mesmo.